Olá, boa noite. Começando mais um programa Ponto G, aqui pela Gazeta Norte Mineira. Hoje o programa está muito mais ilustrado, muito mais colorido, com nossa equipe afinada e convidados especiais. Teremos hoje um bate-papo no frente a frente com a Ale Marques, discutindo a questão da volta às aulas. Polêmico, né? Aqui comigo o vereador, presidente da Comissão de Educação, Daniel Dias. E para discutir pontos de vista diferentes, temos duas mães, a Aline e a Andréia. Como você vê essa questão? Você é a favor ou é contra a volta às aulas? Doutora Aline Carvalho vai atiçar sua curiosidade no próximo bloco da Sexualidade Sem Neura. E o professor Marco Antônio vem aí com aquele papo cabeça do nosso Ponto G. Tem também o Beleza em Foco, que vem com super novidades com o Dr. Enilton, estreando aqui no Ponto G. E para finalizar, vamos de Localiza Moc conversar com o presidente do Aquantário, Pedro Maurício. Hoje, a sua localização está de arrasar. Fique conosco, fique com Ponto G. Estamos aqui com mais um Ponto G para você. Hoje, uma pauta muito polêmica, bastante discutida aqui na nossa cidade. Aqui com vocês, estamos com o vereador Daniel Dias, presidente da Comissão de Educação do município. Também a mãe Aline Bastos, a favor das voltas às aulas. E também, com muita honra, a mamãe Andréia Miranda, que é a favor não, ela é contra a volta às aulas. Temos hoje um tema bastante polêmico para falar com você, telespectador. Uma boa noite ao nosso vereador, tudo bem, Daniel? Tudo bem, boa noite Alessandra, boa noite Aline, boa noite Adriana também. É uma honra tê-lo aqui no nosso Ponto G, então fale pra gente. Enquanto vereador, presidente da Comissão de Educação do nosso município, como você vê essa situação hoje, dentro dessa polêmica? Volta às aulas ou não volta às aulas? Alessandra, é importante destacar, né, que o ponto não deve ser nesse sentido, né? Se volta ou não volta às aulas. Lógico que a gente tem que todos trabalhar pela volta às aulas. O que a gente discute na Comissão de Educação, é importante colocar aqui que estou como vereador e presidente, né, a Comissão de Educação não se reuniu para poder se debater sobre esse tema, né, fazer uma votação entre os seus membros, então eu falo enquanto mandato, enquanto presidente da comissão. É um tema importante, polêmico, mas que deve ser discutido pela sociedade. Não é um tema que a gente tem que relegar ele, deixar ele para lá, porque a educação ela é um dos pontos mais importantes da nossa vida, garantida na Constituição Federal, né, como um bem importante, vamos dizer assim, imaterial, né, que deve ser garantido pelo Estado, né, é papel também do Estado, dos pais, é lógico, da família, mas lógico que nesse momento de pandemia é um tema polêmico, falar que volta ou não volta, porque envolve diversos fatores econômicos, fatores sociais, fatores de saúde pública, né, e principalmente a questão da vida que a gente vem tratando nesse momento. Então, enquanto Comissão de Educação, a gente recebe tantas manifestações favoráveis ao retorno imediato da volta às aulas presencial, ou seja, as aulas irão voltar no município de Montes Claros no sistema público municipal, de acordo com o decreto 4169 do prefeito Humberto Souto. Essa avaliação do retorno presencial será avaliada a partir do dia 29 de março. Já, no entanto, o decreto 4169 do prefeito autoriza o retorno já presencial nas particulares, federais, né, e estaduais também, e universidades públicas e privadas, autoriza, né, a partir do dia 4 de março do corrente ano, né, e seguindo alguns requisitos, lógico, né, por exemplo, a ocupação de 35%
é de todo o espaço de uma sala de aula, o máximo de 35%. Então eu entendo que nesse momento eu não conheço, para te falar a verdade, a realidade de todas as escolas particulares do município, conheço a realidade das escolas públicas, né, tanto municipais quanto estaduais, né, ainda não tenho conhecimento de todas as particulares, eu tenho conhecimento da grande maioria das públicas e conheço a estrutura física dessas escolas. É lógico que é um tema que traz muitas divergências, né, discussões apaixonadas, de posicionamentos apenas se é sim, contra ou a favor. Eu acho que a gente tem que argumentar no sentido de que, olha, por que eu sou contra a volta às aulas nesse momento? Olha, eu sou contra porque nós ainda não temos uma vacinação, não temos uma condição estrutural nas escolas públicas, nós ainda não temos uma condição de segurança sanitária, ou nós temos uma taxa elevada de ocupação de leitos clínicos e também de UTIs da cidade. Então, assim, tem que ser através de argumentos. Eu não acho que tem que ser nem tanto corporativista no sentido, né, da gente falar que, olha, eu sou professor, não volto para a sala de aula de qualquer jeito. É importante a gente fazer esse debate, mas tem que ver, por exemplo, que há professores que após o fim do auxílio e do plano emergencial de manutenção dos empregos, que estão sem salário, sem rendimento por um bom tempo. Então você também tem que levar em consideração essas pessoas, né, que estão sem renda. E ninguém quer trabalhar para quebrar um setor da economia. Eu acho que a discussão tem que ser no sentido de ser responsável. Eu aqui, enquanto poder público, né, minha posição, opinião pessoal, é de que a gente deveria voltar, né, se fosse em um momento que garantisse a segurança para todos. Eu não sei se todas as escolas conseguem cumprir com o decreto do prefeito municipal, o distanciamento mínimo de 1,5 metro, né, tem alguns locais, o MEC fala para ser no mínimo 1 metro, o prefeito foi um pouco mais cauteloso, falou que tem que ser 1,5 metro de distância. E assim, esse debate está aberto, é lógico que nós da Comissão de Educação estamos abertos para ouvir todo mundo. Nós não temos o poder de determinar a volta ou não volta às aulas, isso é um decreto, isso é um poder discricionário do Executivo, ou seja, do prefeito municipal, que inclusive já manifestou a sua posição no decreto 4169. Nós vamos fazer lá e fazer essa discussão, pensando na saúde das pessoas, pensando na vida, mas também pensando na educação, né, como um bem primordial na vida de todos e todas, né? Os alunos, pais, professores, todo o segmento escolar. Não dá para fazer um debate, como disse para você, apenas corporativista. E, para finalizar, a gente entende que nesse debate tem que ser chamado todos, né? No caso das escolas municipais, pais, mães, para discutir, poder público, representantes dos sindicatos, representante no caso do patrão, no caso do governo, o prefeito e tal. Nas particulares você tem o SINEP, que representa as empresas particulares de educação, temos o SINPE, que é o Sindicato dos Professores, que já manifestou para mim em carta que eles são contra, né, ou seja, os trabalhadores da educação, o sindicato ele é contra o retorno presencial nesse momento. O sindicato patronal é favorável ao retorno nesse momento. Então você vê que não é um tema que ele é unânime, é de fato polêmico. E a Câmara está aqui, representando a Câmara hoje, para ouvir e também para poder tranquilizar a população, no sentido que a Câmara vai ser sempre responsável, no seu conjunto, a tomar decisões que defendam a grande maioria da população da nossa cidade. Para falar sobre a volta às aulas sim e volta às aulas não, estamos aqui com duas mães que posicionam e querem realmente assim dar seu parecer a respeito. Eu gostaria de dar a palavra agora nesse momento à mãe Aline Bastos. A Aline, é uma honra tê-la aqui com a gente. Nós fizemos um sorteio para que a gente pudesse ter um parecer de quem começaria o nosso bate-papo aqui. E por sorteio, a Aline foi aqui dentro do nosso combinado aqui, entre aspas, né? Privilegiada. Se é que a gente pode falar dessa forma, André. Mas coloque seu posicionamento, fale da sua angústia, fale do seu desejo dessas voltas às aulas aí, que realmente muitas mães se posicionam tanto a favor quanto contra. Boa noite a todos, boa noite, Alessandra, obrigada pelo convite. Desde que eu percebi dentro da nossa sociedade, como conversando com a manicure, com a faxineira, com o porteiro, com as pessoas que eu podia, né, entrevistar,
perguntar sobre a volta às aulas, como estão a vida dos filhos na casa sem aula. A gente resolveu então que a gente iria participar desse movimento pela volta às aulas. Primeiro, porque a atividade educacional, ela é essencial. Ela tem que ser essencial. Ela tem que ser colocada em primeiro lugar, né? Na Constituição Federal, ela não tá primeiro, depois da saúde. Ela está no mesmo patamar de igualdade, né? No momento de pandemia, é claro que a gente tem uma série de fatores a ser priorizado. Mas eu defendo a educação, primeiro, porque ela é uma atividade essencial. Segundo, porque escolas fechadas por muito tempo, ela cria uma lacuna na desigualdade social enorme. E esse distanciamento, ele é irrecuperável. O Brasil é um dos países que se mantém escolas fechadas por mais tempo. Países como a África, né, Suécia, mas vamos comparar a Suécia com o Brasil. Vamos comparar a África, então. Voltaram as escolas estão abertas, né? Então eu acho, assim, defender a volta às aulas não de qualquer maneira. É defender a volta às aulas como possibilidade, né, de mandar o meu filho ou não. Porque não mandar, a gente já tem essa possibilidade, né? Então, conversando com a manicure, com o porteiro, com algumas pessoas, eu percebo que os alunos, eles estão abandonados, né? Eu tenho condições hoje de deixar minha filha num ambiente saudável, com um computador, com uma boa internet, e estando eu ou o pai dela do lado dela para orientar ela. Ela tem 6 anos de idade, né? Apesar do excesso de tela, que não faz bem, etc. Mas nós temos condições. E o pai, o pedreiro, o carpinteiro, a faxineira, a manicure, onde estão ficando essas crianças? Creche está fechada, tudo está fechado. Onde estão essas crianças? Então, pensar também lá nas famílias de baixa renda, famílias que não têm condições e lugar para quem deixar essas crianças. Então, quando a gente pede o retorno às aulas, a gente pede para todo mundo. A gente briga por todo mundo. A gente briga pela escola estadual, pela escola municipal, pela escola particular. Primeiro, porque aumentaria muito as desigualdades sociais, deixando e permanecendo escolas fechadas. E condicionar, infelizmente, o retorno às aulas a uma vacinação, eu acho isso, sinceramente, uma até maldade com as nossas crianças. Porque a mesma máscara que me protege, protege o professor, protege o dentista, protege o médico. Né? Então, a educação, ela precisa de ser tratada como essencial. Inclusive pelos nossos representantes, né? Pelos vereadores, né? pelo nosso executivo. E eu acho que o Humberto Souto, nesse decreto dele, né? Ele tem uma condicionante, inclusive no artigo 7º, que a depender de como estará o nosso sistema, né? E nós estudamos, nós do movimento estudamos todos esses protocolos que são publicados pela prefeitura. Em nenhum momento o Montes Claros esteve em estado crítico, em nenhum momento. Então a condição é favorável e eu tenho certeza que Humberto tomou essa decisão não só olhando os professores que não querem voltar. Ele é um governante e ele governa para todos, ele tem que governar para todos. Escolas particulares estão fechando, professores perderam seus empregos, professores contratados estão sem receber. Isso gera na economia do município também um desgaste muito grande, né? Então a educação, ela não é só fechar a porta da escola e voltar quando tiver vacina. Não, a educação ela tem que ser tratada como prioridade. Tivemos aí a fala da Aline e agora vamos aí para a fala da mãe, que não é a favor nesse momento das voltas às aulas, a Andréia Miranda. Andréia, se posicione para o nosso telespectador, fale aí dos seus anseios e que você sente aí dentro do seu coração, que fala que nesse momento não é o momento. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a você, Alessandra, e é um prazer mesmo estar aqui nesse debate tão aberto e tão democrático.
Nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia, isso não é só o Brasil, não é só Montes Claros, infelizmente isso aconteceu com o mundo inteiro e isso afetou a vida de milhões ou bilhões de pessoas. E nesse momento, se a gente pensar o retorno às aulas, como será feito isso? Muita coisa tem pensado e analisando a fala de várias pessoas também, porque a gente sempre, esse debate está no ar. Então, como que a gente vai olhar isso? Está realmente na hora de retornar às aulas? Como que vai ser feito isso? Os 35% de alunos que retornarão, isso vai ser feito um sorteio? Quem vai ser beneficiado? Não sei se é um benefício nesse momento, porque o meu posicionamento de ser contra é porque a gente não tem vacinação ainda. E o âmbito escolar, ele corrobora muito para essa multiplicação aí de casos. Nós, aqui na nossa cidade, nós realmente não tivemos tantos casos, mas o prefeito, ele foi muito, assim, inteligente quando ele fechou a cidade, quando ele declarou o estado de calamidade e as aulas pararam no dia 17 de março de 2020. Então, a escola em Minas, ela parou. Minas foi o estado, se a gente for verificar, foi o estado mais feliz no Brasil nessa pandemia, mas parou primeiro. Foi o primeiro estado a parar, foi Minas. E então a gente vê isso que foi um benefício. E agora, com o patamar que a gente tem hoje no Brasil, foram registrados 1.309 mortes por Covid. Está realmente na hora de abrir isso? Como que nós vamos... nós temos em Montes Claros escolas, a minha filha estuda na escola normal. Eu realmente não sei qual é o quantitativo de alunos que tem ali, nem do corpo docente. Mas, certamente, ela é a maior escola, que nós temos aqui no norte de Minas. E são muitas salas, são muitas vidas ali. Eu não vou expor a minha filha ali, não vou. A gente tem evitado aglomerações, a gente tem evitado muito esse tempo todo. São perdas, ela tem 16 anos, é uma adolescente, no segundo ano do ensino médio. A perda dela, assim, pedagógica, dela e dos colegas, foi uma coisa muito grande. Mesmo eu tendo em casa internet, ela tendo smartphone, computador, mas nada ali substitui realmente a escola, a sala de aula, o professor, Mas nós estamos na hora de retornar, com Minas correndo o risco de ir para a zona vermelha? É o questionamento que eu tenho hoje. Está na hora? Por que a gente não pode batalhar e todos terem um coro junto pela vacina? É o que realmente vai nos fazer retornar. É o que vai fazer a gente ter essa vida normal que a gente tanto anseia e tanto quer. Porque as aulas, elas não pararam. Eu gostaria até de parabenizar todo o pessoal que trabalha na rede pública, na rede particular, porque os professores, os diretores, os supervisores e todo o corpo docente mesmo, ele trabalhou sem parar, O professor teve que se adequar a aprender a tecnologia, aprender a fazer um Google Form, um formulário lá no Google, para atingir mais e mais alunos. Enquanto ele está fazendo curso, ele está ministrando aula, ele está corrigindo, ele está dando assistência, respondendo ali até anseios pessoais de alunos. Quando retorna a aula, o que eu vou fazer? Olha, e as perdas na rede pública, elas são muito maiores, Essa perda que os alunos tiveram na rede pública, ela essa diferença social que a gente tem realmente, que a Aline pontuou, ela é enorme. E agora,
Com esse afastamento das escolas, com o fechamento das escolas, isso ficou gritante, porque não é só não ter a tecnologia, não é só viver no mundo virtual. Quem tem o smartphone, quem tem o notebook, ainda teve alguma coisa ali no virtual, ou estudo, ou diversão, e quem não tem? E muitos dos alunos que precisam da escola para se alimentar, né? Mesmo havendo aquela coisa ali de a cesta básica que foi distribuída na rede pública, não substitui em nada a escola. Mas eu reitero que nesse momento, com a pandemia, com tantos números de mortes, é muito difícil a gente voltar para a sala de aula. Eu não mandaria minha filha para a sala de aula. Ok. Vereador, eu gostaria agora, frente aos dois posicionamentos, mas você como, né, membro efetivo da educação, né, representando aí a educação como vereador do nosso município, como é que você se posiciona nesse momento? Sim, como eu disse na minha fala inicial, a gente tem que entender, lógico, a educação como um bem importante. Agora, lógico também que o bem mais importante que a gente tem é a vida. Eu acredito que estamos mesmo atrasados em relação à questão da vacinação. Aí também não é uma culpa nossa, do prefeito, dos vereadores, é lógico que tem estratos superiores, né, como o governo federal poderia ter planejado melhor, tanto a aquisição de insumos, preparado melhor, mas é lógico também que é um problema mundial a produção, a gente não tem em quantidade suficiente, né, talvez assim, em Montes Claros nós demos um passo adiante. Qual foi o passo adiante? A Câmara Municipal aprovou o requerimento da vereadora Maria Helena, que o prefeito discutiu muito com a Câmara, para inserir professores e professoras das redes pública e particular como a prioridade, a segunda prioridade. Acho que nosso exemplo aqui foi copiado, está sendo debatido em várias cidades de Minas Gerais e do país, onde o prefeito teve coragem de fazer isso, atendendo o pedido da Câmara, da vereadora Maria, subscrito por todos os vereadores, em colocar, depois dos idosos, o segundo são os professores. Então, houve muita reclamação, o pessoal da saúde, quem tem comorbidade, quem não tem essas coisas, mas entendendo isso, que a educação como um bem social, né, como algo que atinge todas as famílias, ou seja, ninguém... você pode passar um tempo da sua vida sem ter ido ao hospital, você só foi ao hospital quando nasceu, fez alguns exames e tal, mas todo mundo vai para a escola, né, todo mundo tem que ir para a escola, mesmo aqueles que sofrem de evasão escolar. Infelizmente nós temos uma taxa alta no Brasil ainda de jovens, de pessoas que estão fora da área da escola, mas a educação ela é muito importante, né? E colocando isso, como eu falei no início, não quem seja contra a volta às aulas presencial, é importante destacar isso, as aulas vão voltar, assim como a professora colocou, nós temos, as aulas estão acontecendo, não de forma presencial, outros setores, a gente tem que discutir também, porque tem outros setores da sociedade transparência que não paralisaram, que voltaram, né? Eu, por exemplo, defendi que os bares pudessem funcionar de uma forma que tivesse segurança, né? É um bem essencial à vida? Não, mas se você verificar a cidade de Montes Claros e com Belo Horizonte, a quantidade de empregos de pessoas que lidam, né, nesse setor, era também um setor importante, né? Eu não estou dizendo que fazer uma comparação entre um e outro, mas no sentido mais amplo, a gente poderia pensar, por exemplo, que deveria ter algo especial para os professores que perderam renda nesse momento também, que a educação, como bem colocou a Aline, ela é o setor que há mais tempo está paralisado do ponto de vista presencial, ao lado do setor de eventos. O setor de eventos perdeu tudo, perdeu praticamente renda toda, mas ainda autorizou o setor de eventos voltar com 30 pessoas, com segurança e tudo, minimamente está caminhando. E o setor de educação não tem nenhum movimento presencial, a não ser trabalhadores e trabalhadoras dos setores públicos. Eu falo do setor público porque eu conheço mais, que estiveram nas escolas, eu sou secretário escolar, estou vereador, sou servidor público. Nós, secretários escolares, não paramos de trabalhar, seja remotamente ou seja presencialmente. Outros, serventes de zeladoria, limpeza, vários setores não pararam de trabalhar, de ir à escola presencial e estar lá. Lógico que tem menos pessoas. Agora, finalizando assim, a ideia, como eu coloquei no início, a decisão ou não de voltar leva uma série de indicadores clínicos, epidemiológicos, né, que a Secretaria Municipal vai colocando. Por exemplo,
o máximo de 90% de ocupação, né, de leitos clínicos, né? E o máximo de 85% de ocupação de leitos de UTI, né? Hoje, por exemplo, a avaliação de ontem que eu vi aqui agora, enquanto a gente estava conversando, nós chegamos a 78% de ocupação de leitos de UTI, né, na data de ontem, e a 88% de leitos clínicos, né? Então nós estaríamos quase no limite. Então a volta às aulas também, acontecendo agora na rede privada, ela não é a de eterno. A continuar morrendo gente, ocupando as aulas continuam, não, elas podem paralisar, né? Assim, ocupou uns índices epidemiológicos, ela paralisa, né? O prefeito, o nosso vereador do Poder Público vai ser louco. Também de estar morrendo gente, está indo tudo, não, tem que minar aluno para a escola. Pai, mãe, eu tenho certeza disso também, respondendo à professora, o sentido não é voltar 35% dos alunos só, é a ocupação por dia 35%. Então o sistema já vai ser híbrido, né? Então ele vai ter 35% num dia, 35% no outro e tal. E a forma de voltar, que eu acho que vai ser um pouco mais complexa, por quê? Como é que o servidor da educação, professor, né, e eu sou servidor da educação também, vai fazer? Olha, o aluno que está na sala hoje, né, 35%, vamos imaginar uma sala de 30 alunos, mais ou menos, vai dar mais ou menos, né? Que dá 12 alunos, por exemplo, né, 36 alunos, são 12 num dia, 12 no outro, 12 no outro, né? Quando esses 12 está, como é que vai fazer? Vamos ter tecnologia de forma a ofertar para os que não estão na sala naquele momento a ter acesso em pé de igualdade ao que os outros estão vendo? Assim, são questões complexas, a gente vai ter que ver, ou vai dobrar a carga horária do professor, vai ter que inserir mais um professor para poder dar conta, ou vamos ter um professor e um tutor à distância, vai ter um tutor à distância, sei como é que é. Então assim, para encerrar minha participação, é lógico, eu vou estar à disposição para nossos questionamentos, a gente tem que fazer essa discussão de forma responsável. Eu acho que em Montes Claros, ela está sendo feita de forma responsável, essa discussão. Não acho que ela está sendo irresponsável no sentido. Por quê? Acho que a primeira manifestação que nós recebemos foi lá em julho do ano passado, se eu não me engano, né, para discutir essa questão. O comitê reuniu essas coisas todas. Então, eu só entendo assim, talvez todos os setores não foram envolvidos no debate, né, que pudesse ser chamado até para a gente poder entender. Porque quando eu vou para o paixão, olha, minha paixão, eu estou hoje imbuído no meu posicionamento, né, de estar no sentido de privilégio, em ter salário, em ter coisas na minha casa e tudo. Eu não vejo o lado do outro, a gente também tem que ver outra situação. Eu acredito que a Câmara tem feito seu papel. Os vereadores não pararam em nenhuma semana desde o início da pandemia. Votamos todos os decretos necessários para dar ao prefeito condições de trabalhar com a crise, tanto decretos de recursos quanto requerimentos diversos, fiscalização. Eu estou no meu segundo mandato, estive na legislatura passada. A Câmara toda terça-feira minimamente trabalhou no sentido de reunir ordinariamente, porque o vereador trabalha o tempo todo. E dentro dessas condições para o prefeito. Então assim, fazer hoje também uma crítica ao prefeito, apenas, o prefeito está sendo irresponsável porque colocou um decreto, nós não vamos fazer isso. Porque eu também sei que o prefeito sofre, ele sente a dor do povo, assim como a gente sente também. Então é importante fazer esse debate de forma responsável, e é o que eu, enquanto vereador, vou fazer, né, e que a Câmara de Montes Claros também vai fazer. Muito obrigado, vereador. Foi realmente muito bom você estar aqui com a gente. Vamos agora ouvir novamente a Aline Bastos, mãe, advogada. Aline, o prefeito liberou, colocou algumas normas aí para ter o ensino presencial de forma híbrida. E agora eu quero que você fale a respeito do seu sentimento aí de mãe frente ao posicionamento do prefeito, que agora se posicionou a favor desse anseio. Eu, com certeza, mando os meus 2 filhos. No dia que eu vi o meu filho de 16 anos sentado no chão fazendo educação física online, eu falei, misericórdia. Não, isso não existe não. Peraí, que o mundo está de cabeça para baixo. Né? Eu acho que se o vírus existe, morreu muita gente, morreu, mas existe também um terror por trás de um monte de coisa, existe. Existe a politização do vírus, existe um monte de coisa. Os meus filhos mando com segurança. E quando você, André, falou que vai ser sorteio, não é sorteio, o decreto está claro, é facultativo. A única coisa que o prefeito deu pra gente foi a condição e a possibilidade de mandar o nosso filho para a escola. Porque não mandar,
Gente, todo mundo já tem, você já tem essa possibilidade, ele já tem se quiser. Agora, o que a gente lutou foi para que quem quisesse mandar tivesse essa oportunidade. Né? E o prefeito, ele entendeu isso, assim como a maioria das cidades que estão voltando agora da forma híbrida, facultativa. Né? Eu mando os meus filhos com segurança. Primeiro, eu educo eles na minha casa de forma que não trocar máscara, ficar com máscara o tempo todo, tomar cuidado com a garrafinha, levar a garrafinha própria, não usar nada de ninguém. E o resto, manter o distanciamento social, né, de 1,5 metro dentro da sala de aula. O professor vai estar lá, o professor vai orientar. Então, nesse momento da volta às aulas, o que existe entre nós, o que deve existir entre nós, pais, é uma troca. Escola, família e sociedade. Porque como que uma sociedade vai para bares, lotam supermercados, lotam parques, né? Lotam escolinhas de futebol e não pensam na educação como algo primordial e essencial, né? Então isso chega até uma hipocrisia, porque você deixa sempre a educação para depois, mas você está priorizando todas as outras coisas que não são essenciais, né? Então deixar o meu filho na escola com segurança é também o meu papel enquanto mãe, enquanto família, né? E a sociedade, gente, é pensar que liberando a volta às aulas, né? Pode ser que tenha um índice de contágio maior, mas eu tenho certeza que não vai ter. Eu tenho certeza que não vai ter, que a escola é o lugar mais seguro do que o bar. É mais seguro do que o supermercado. É mais seguro. Então, nesse índice de transmissão aí, a escola até agora, ela não vai assumir essa culpa. Ela não assumiu essa culpa, porque ela não esteve fechada. Entendeu? E na hora de reabrir, eu acho que o município, a sociedade, o município precisa de conscientizar as famílias, né? As famílias precisam de ter noção de que uma criança gripada não deve ir para a escola. O professor deve ter noção de que se ele tiver uma gripe, ele não deve ir para a escola, né? Eu acho, inclusive, vereador, e eu deixo isso uma sugestão para vocês, é a gente criar uma comissão de volta às aulas no nosso município, né? Criar uma comissão com pais, com professores, com médicos, com donos de escola, com diretores de escola, para a gente poder trabalhar essa volta às aulas com consciência. Esse também é o nosso papel. Conscientizar as pessoas, principalmente as famílias menos favorecidas, né? Aquelas que realmente não têm nem condições de falar, não têm voz, e nós somos a voz delas, né? Essa também é a minha preocupação enquanto mãe, porque eu não penso só no meu filho, que tem uma boa educação em casa. Eu penso também, e tenho pensado, nós do movimento temos pensado principalmente nas famílias carentes que não têm estrutura e lugar para deixar os seus filhos. Realmente o tema é bastante polêmico e eu quero finalizar agora. Começamos com o vereador, depois colocamos o posicionamento da Aline e agora nós vamos arrematar aí com a Andréia, que também é mãe, e com certeza vai falar de coração para coração o sentimento que ela tem com relação à volta ou não volta às aulas. É com você. Obrigada. A volta às aulas presenciais, ela é assim um anseio de todos. Eu acredito que todos nós queremos isso. Eu quero muito que minha filha esteja lá dentro da sala de aula. Mas nesse momento, eu torno a reiterar que, para mim, não é o momento adequado. Porque quando a gente pensa 9 alunos em sala de aula, e isso vai se mesclando, né? São 9 hoje, amanhã são outros 9, depois são outros 9, mas isso é para uma sala de aula. A gente pensar a escola normal, são quantas salas de aula? Como que vai pensar esse convívio ali na hora do recreio, como que vai pensar isso na hora da chegada, na hora da saída? Eu continuo com o meu posicionamento de, nesse instante, não mandar minha filha para a escola. Eu vou me resguardar nesse momento e vou esperar, porque o que a gente tem visto em muitos lugares,
que foram retornando às aulas, aqui no Brasil e em outros países, é que quando do momento desse retorno, mesmo seguindo todas essas questões, todos esses protocolos de distanciamento, de álcool, de usar álcool, da higienização, da máscara, nós ainda assim nós vimos um aumento de casos de Covid nesse âmbito escolar. Né? São Paulo, que retornou aí há pouco tempo, nós vimos isso aí acontecer e eu vou me resguardar. São Paulo, você me permite fazer uma observação aqui para você, Andréia? O que aconteceu em São Paulo foi uma questão seguinte, os alunos não tiveram culpa. O que aconteceu foi que quando anunciaram a volta às aulas, os professores participaram de uma reunião sem máscara, sem distanciamento e tinha um professor contaminado. Ele não sabia que ele estava contaminado. Em todas as escolas? Foram 4 escolas? Não, foram 3 escolas. Em uma escola aconteceu isso, que foi dos alunos. A segunda escola, mãe e filha, que eram professora, a professora e a filha estavam contaminados. Aí o diretor resolveu fechar a escola. E na outra teve 2 casos apenas e já voltaram, estão funcionando, né? Então, assim, é importante a gente esclarecer, porque em todos os lugares também onde abriram a escola, tiveram contaminação na escola. Gente, é claro que vai ter, as escolas estavam fechadas, mas não se compare ao índice de contaminação que tem chegado em casa através dos pais que têm saído para trabalhar. Eu continuo com o meu posicionamento. Não vou mandar minha filha nesse momento para a escola, vou aguardar ainda. O meu maior desejo realmente o meu grito mesmo é pela vacinação. Nós somos o Brasil, nós somos a 8ª potência mundial. Nós somos referência em vacinação no mundo inteiro. Né? E a gente podia estar fazendo muito melhor, e se todos bradarem por isso, certamente nós teremos sim uma campanha de vacinação em massa. Nós nunca tínhamos ouvido falar em roubo de vacina. Agora nós estamos vendo isso, porque não há vacina por N fatores. Eu entendo isso, é um problema mundial, é um problema do mundo inteiro, não é só do Brasil, mas a gente tem que ter essa consciência que o Brasil, ele sempre foi referência em vacinação. Terminamos por aqui o nosso debate de hoje, a nossa entrevista com o vereador, com as nossas mães que se posicionaram tanto a favor quanto contra a volta às aulas, e aguardamos você, telespectador. Você que queira se manifestar também, mande seu vídeo de 1 minuto, a favor ou contra a volta às aulas. No mais, o nosso muito obrigado e até breve. Vamos ao próximo bloco com a doutora Aline Carvalho com Sexualidade sem Neura.